Fala aí, moçadinha! Tudo beleza? Então, estou aqui de volta, professor Whindersson na área, para a parte 2 daqueles vídeos de geometria para a UBMAP, resolvendo questões da UBMAP para ajudar a galera, tá bom? Então vamos nessa! Vamos lá! Pá! Safadinhos. Bora lá começar então com gosto de gás. Então olha isso aí, ó. Ele diz que uma malha retangular ao lado, aí eu trouxe ela um pouquinho para baixo, né? O perímetro da figura A é 156 e o da figura B é 144. Qual é o perímetro da figura C? Então o que a gente tem que entender aqui? Que as figuras elas têm natureza diferente, né? Se vocês olharem direitinho, todas elas estão posicionadas num retângulo e ele tem altura, né? Esse retângulo ele tem base e tem altura. Então tá aqui, né? Aqui é a basezinha dele, tá? A altura. Cada retângulo desse tem uma medida aqui e aqui, todos eles são a mesma, certo? Então fiquem de olho nessas medidas. Esse retângulozinho que eu risquei aqui, ó, tem três situações interessantes. Quando a gente percorrer ao lado do retângulo, esse, ou a diagonal do retângulo. Então essas três medidas que a gente precisava descobrir. Tá? Se vocês repararem aqui nessa figura que ele está querendo descobrir o perímetro, ó, ele percorre aqui para cima, ele percorre o outro lado do retângulo e quando chega aqui ele percorre a diagonal. Então vamos lá, na primeira figura ele diz que é 156 é o perímetro. Vocês estão vendo que essa medida de A é a diagonal do retângulo? Todo mundo viu isso? Espero que sim, seu safadinho, porque é verdade. Então, esse aqui eu vou chamar de B, que seria a altura do retângulo, tá bom? E acompanhar o lado, a base do retângulo, vamos chamar de C. Então aqui comigo, ó, olha na figura A. Ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes a diagonal desse triângulo aí, né? A diagonal desse retângulo. Então, o perímetro dessa figura é 12 vezes A. Como ele já falou que a figura tem 156 centímetros, é só a gente dividir 156 por 12, que dá 13. Ou seja, o tamanho A, que é a diagonal do retângulo, né, de 13. Tá bom? Na figura B, além dessa subidinha aqui, ele também tem o valor de A. Então, isso que é azul é sempre a subidinha do retângulo, que é vermelho, é a diagonal. Então, reparem aqui, ó, que ele tem diagonal, ele tem a altura do retângulo, diagonal. A gente pode tranquilamente contar isso aí tudo. Ó. É só contar. Eu vou voltar aqui rapidão, ó, e a gente vai contando junto. Olha só. Eu tenho o B, depois ele tem o A, depois é B, A de novo. Até agora são 3 Bs e 4 As. 4 Bs e 4 As, 5 Bs e 4 As, 5, 5, 6 Bs, 6 As, 7 As, já são 5, 6, então são 8 Bs e 8 As. Se a gente fizer então o perímetro, lembra o que é o perímetro, né, gente? Tem gente que confunde com área. O perímetro é o contorno da figura. Então, para você fazer o contorno dessa figura, você vai gastar 144 centímetros. Não, sou eu que estou dizendo, seu safadinho, ele está aqui nesse lugarzinho. Então, vamos lá. Como 144, então, é 8 vezes A gente acabou de descobrir que A vale 13, então a gente multiplica 8 por 13, vai dar 24, 104 menos 4 dá 40, 40 dividido por 8 dá 5. Então, o tamanho de B é 5. Agora nós temos um problema, porque não tem uma figura C para contar a história. Mas, seu safadinho, como o A ele é a hipotenusa no triângulo, vamos fechar aqui a ideia. Ó. O B é a altura e C é a base, a gente teria um triângulo que é A, B e C, a gente pode usar Pitágoras.
Mas se eu disser para vocês que eu já sabia quanto era a resposta antes de fazer essa conta? Porque isso aqui, esses três números formam uma tríade pitagórica, que é muito interessante. Tá? A 3, 4 e 5, tá? Esses números aqui, ó, 3, 4 e 5, eles formam uma tríade pitagórica. Isso quer dizer que se os dois catetos eles são múltiplos de 3 e são múltiplos de 4, a hipotenusa é múltipla de 5. E isso aqui é uma das figurinhas, tá? Uma. Então, tem outras tríades. A outra que eu gosto bastante é 5, 12 e 13. Olha só o que vai dar aqui, ó. 13 ao quadrado vai dar 169, né? Eu estou fazendo aqui o teorema de Pitágoras, né, galera? Ó, a hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Eu não deixei o amarelo ali no B porque às vezes ele fica meio transparente, dependendo da cor que você estiver assistindo. Tá? Então, você teria 169 menos 25, que é 144, ou seja, o C vai ser a raiz de 144, que é 12. Então, contem comigo. Ó. Né? Se a gente voltar naquela figura, ele vai ter 1, 2, 3C, aí vem um B, 2A, 3A, 4A, outro B, mais 1, 2, 3C e mais 2B. Ou seja, eu tenho 4 Bs, 4 As e 6 Cs. Esse vai ser o perímetro dessa figura. Ó. 6 Cs, 4A e 4B. Quando a gente vem para cá, então, ó, substituindo tudo, 6 vezes 12, 4 vezes 13, 4 vezes 5, 6, 12 é 72, 4 vezes 13 é 52 e 4 vezes 5 é 20. Eu teria 72 com 72 dá 144. Não é bonito? Vai lá e marca a letra B e parte para a destruição. Vamos que tem mais. O retângulo da figura possui uma área igual a 640 centímetros quadrados. Os pontos B e F são pontos médios dos lados AC e AE, respectivamente. Qual é a área do triângulo BDF? Olha esse triângulozinho que está pintadinho de cinza. Como é que a gente faz a área dessa geringonça, pessoal? Como é que a gente faz essa área? O pessoal fica preocupado, mas é tão bonito, lindo. De novo, gente, vocês podem trabalhar com composições. Você pode compor e decompor a figura. Então, olha só, aumentei um pouquinho. Vocês estão vendo esse triângulo BCD? Qual é a porção dele dentro dessa área do retângulo? Se vocês olharem direitinho, lembra que ele falou que B e F são pontos médios? Então eu vou pegar um triângulo igual a esse e vou preencher aqui, ó. Mais um triângulo igual outro. Ou seja, esse triângulo BCD é 1/4. Vocês viram que eu fiz 4 triângulos lá dentro? Ele é 1/4 da área de todo esse retângulo. Só que aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou retirar ele, ó. Tá? Ficou branco. Eu retirei. Você pode... Ah, professor, eu podia fazer logo a fração? Cara, poderia. Poderia. Você já poderia tirar 1/4 de 640, que é 160. Já tira da figura. Vocês estão vendo que agora eu não vou fazer por composição, eu vou decompor. Eu vou tirar os triângulos que faltam e eu vou saber a área desse triângulo cinza que está ali dentro. É tão bonito, emocionante. Olha para um outro triângulo. F também é ponto médio, certo? Então, olha para esse triângulo aqui. Ele ocupou a metade de baixo do retângulo. Olha, eu vou preencher aqui, ó, 2 triângulos aqui, deu metade da área do retângulo. 3, 4. Vocês estão vendo que se eu pegar o triângulo EFD, ele vai ter 1/4. Vocês viram que eu fiz 4 triângulos para dar a área do retângulo. Ou seja, FED também é 1/4 da área do triângulo, ou melhor, do retângulo total. Eu vou retirar mais 1/4 dessa área. E olhem esse triângulo que faltou aqui em cima. Ó. Esse triângulo, ele aparece quantas vezes dentro do retângulo grande ACDF? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Como ele está no ponto médio, gente, ele dá certinho. 5, 6, 7, 8. Ou seja, encaixei 8 triângulos igual àquele dentro do retângulo. Concordam então que AFB
AFB, é isso aqui, ó, AFB. Esse triângulo ele é 1/8 de todo o retângulo. Então eu também vou retirar ele daqui. Se eu retirar essas três medidas, sobra a área do triângulo BDF. Olha que massa isso aqui. 640, pensem comigo. Eu vou retirar 1/4. Lembra que o primeiro triângulo era 1/4? Eu vou tirar 160. O segundo triângulo que eu tirei também era 1/4. Vou tirar mais 160. E o último triângulo que eu tirei era 1/8. Ou seja, 160 com 160 dá 320, com 80 dá 400. A área então vai ser 640 menos 400, que dá 240. Cara, é muito legal isso aí, tá? Pode esquematizar, tem gente, professor, eu gosto de fazer equações. Cara, não precisa. Compor e decompor áreas é só você somar e subtrair valores, mas você tem que ter cuidado só com essa distribuição. Mas risca a prova, faz os quadradinhos, faz os quadriculadinhos, tudinho, conta e depois subtrai que vai dar certo. Então você chega aqui na letra E, que é 240. Muito legal, divertido. O povo ama de paixão. Beleza? Tem mais. Bora lá para um outro. Eita, esse aqui já deu um nível de periculosidade aumentada aí. Mas vamos aumentar um pouco mais a figura para ficar mais camarada para vocês. Acho que ficou bom, né? Essa figura tá ficando bonita, né? O paralelogramo ABCD tem área de 24 centímetros quadrados. Agora, só para quebrar a gente, ele não fez com retângulo. Esse problema é com paralelogramo. E os pontos E e F são pontos médios, isso é importante, dos quadriláteros AB, ponto médio dos lados AB e BC, respectivamente, com a área do quadrilátero EFGH. Eu vou usar o mesmo método, vou iniciar com o mesmo método do outro, ó. Vamos pensar o seguinte, lembra que F é o ponto médio, tá bom? Vocês notem que se eu pegar esse triângulo e eu inverter ele aqui, ó, ele vai ocupar metade do paralelogramo? Concordam com isso? Então esse triângulo EFCD, ele cabe 1, 2, 3, 4 vezes aqui. Vou fazer semelhante àquele outro, ó. Então se eu tirar esse carinha aqui, eu estou tirando 1/4 da área do paralelogramo. Beleza? Concordo com isso? Cara, isso aí é legal para resolver questões, fazer assim. Agora vamos lá, o outro. Vamos puxar aqui, o de cima. Também o ponto E, ele não está no meio do caminho? Ele não está dizendo que ele é o ponto médio? Então, se eu pegar um triângulo igual a esse, inverter para cá, ó, é o mesmo triângulo. Eu virei de cabeça para baixo e puxei aqui. Vocês estão vendo que os dois triângulos vermelhinhos ocupam metade da área do paralelogramo. Se eu fizer mais ele 2 vezes aqui, eu tenho um paralelogramo completo. Então, vocês concordam que esse triângulo vermelhinho, se eu tirar ele daqui, ó, eu estou tirando mais 1/4 da área do paralelogramo? É legal isso aí, cara. Pode. Código canônico, parágrafo 1245, a linha B. Pode. Aí, vamos lá. Sobrou quem aqui? Esse triangulinho pequenininho que está aqui, ó, EBF. Esse triângulo EBF. Se eu colocar ele aqui, estou usando o triângulo menor porque ele vai no máximo até o ponto E. Mas ele diz que o ponto E é o ponto médio do lado. E o F também é o ponto médio do lado BC. Então tem 4 triângulos aqui, ó, na metade, tá? Pega essa diagonal aí, ó, pã, e vai detonando na metade. Isso quer dizer, então, que, ao todo, esse triângulo BEF, ele é 1/8 de todo esse paralelogramo. Eu retiraria 1/8. Para 24 fica fácil fazer a conta. 24 dividido por 4 dá 6. Então eu tirei 6. Ele não é mais 24. Aqui em cima também é 1/4. Eu tirei outros 6. Então eu já estou tirando 12. Metade da área do paralelogramo já foi. Aqui embaixo é 1/8. Então eu tiraria 3, né? 24 dividido por 8 é 3. Até agora eu tiraria 15. Então tudo isso que sobrou, esse triângulo grande que vai de EF até D, ele tem que valer 9 centímetros quadrados. Concorda comigo? Eu retirei 3 pedaços que valem 15 dos 24.
Agora, para achar esse aqui de baixo, eu vou ter que fazer um appellation aqui, ó. Eu fiz um corte aqui, esse corte ele é uma diagonal do paralelogramo, certo? Como esse ponto E e o F, eles estão no ponto médio, essa reta que eu fiz é paralela a essa, tá bom? Tem gente que não acredita, tá? No trapézio a gente chama essa ideia de base média, por exemplo, tá? Mas no triângulo isso também é válido, ó. Então eu tracei uma outra na metade do caminho, não existe ponto aqui, ó, não existe, eu não coloquei, nem o problema colocou, mas eu quero que vocês notem o seguinte, ó, que essas duas figuras aqui, a figura grande, que é o EF até o D, é um triângulo, e o G e o H, que eu apaguei ali, tá com a figurinha em cima, e D é um triângulo menor. Esses dois triângulos, eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles aproveitam esse ângulo, ele é comum aos dois, e esse aqui e esse, eles são iguais também. Esse aqui e esse também são iguais. Tá? Quando você tem duas transversais cortadas por uma paralela, tá? Então esses ângulos aqui são iguais. Beleza? Eles são chamados de ângulos colaterais. Então vou apagar isso aqui. Agora, se a gente sabe que eles são iguais, eu vou fazer essa reta aqui, ó. Essa reta é a segunda diagonal e ela é uma medida que, se esse aqui for exatamente o ponto médio, ela é tipo a mediana, ela corta esses triângulos aqui na metade da área. Então isso é uma coisa legal para a gente aproveitar. Então você vem aqui, ó, usa a diagonal BD, diz que os triângulos DEF e DHG são semelhantes. Tá? O H, como eu disse antes, ele apagou aqui, ele saiu daqui o safadinho, mas ele está bem aqui, o H. Eu vou fazer ele de novo, tá bom? Esse é o H. Agora, olha só. Tem uma regra que diz que a razão de semelhança, quando você tem triângulos semelhantes, você divide um lado do triângulo maior pelo menor, sempre vai dar a mesma coisa. Você divide o outro lado do triângulo maior pelo lado correspondente do menor, dá a mesma coisa. Isso nós chamamos de razão de semelhança. Esse segmento que eu usei para cortar os dois triângulos, que eu chamei de BD, a gente pode usar ele como referência, já que eu não tenho mais distância, eu não tenho nenhuma distância aqui. Mas notem o seguinte, ó, eu vou até mudar a cor da nossa caneta, eu vou fazer um azul bem fortão aqui, ó. Olha só, esse pedaço, esse e esse e esse aqui. São 4 pedaços iguais. Cada um deles vale 1/4 desse segmento todinho, desse tamanho todo que é BD. Espero que vocês tenham enxergado essa linhazinha, parece que ficou fininha, né? Mas cada um deles vale 1, ó. Esse aqui vale 1/4, esse aqui também vale 1/4, esse vale 1/4 e esse vale 1/4. Então, se eu for pegar a comparação do triângulo maior, vocês estão vendo que o triângulo maior, ele começa aqui, ele vai até aqui, ó. Ele pegou 3 desses pedaços, ou seja, ele é 3/4 de BD. E o triângulo menor, ele pegou só 2 pedaços, ó. O triângulo menor é esse aqui, gente, que eu estou riscando. Deixa eu apagar um pouco aqui para tentar ser mais objetivo. Ó, o triângulo menor, ele vem até aqui. Vocês estão vendo que ele pegou 1, 2. Né? Ele pegou 2 intervalos. Ou seja, ele é a metade da diagonal, concorda? Essa medida. Então, quando você divide 3/4, que é a medida que vem até aqui do triângulo grande, por meio, que é a medida dessa mediana até aqui, que é do triângulo pequeno, aqui, ó, né, para quem tem dificuldade com a continha, o BD morre com BD, tá bom? E eu teria aqui 3/4, você repete a primeira fração e inverte a segunda multiplicando. Estão vendo aqui que eu teria 6 dividido por 4? E quando você divide por 2 aqui em cima e divide por 2 aqui embaixo, a resposta dá 3/2. Então eu fui meio direto aqui, mas a razão de semelhança desses dois triângulos é 3/2.
Tem uma outra regra que diz que quando você compara dois triângulos, a área deles é a razão de semelhança, a comparação entre as áreas, né? É a razão de semelhança ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, a área, comparando a área do triângulo grande, que é o DEF, melhor, com o triângulo menor, que é o DHG, vai ser essa razão que nós acabamos de descobrir ao quadrado. Ou seja, você vai pegar 3 ao quadrado, vai dar 9, 2 ao quadrado vai dar 4. Agora pensem comigo, gente boa, pensem comigo. Aqui eu também já fiz diretão, tá? Mas eu vou explicar para vocês por que ele deu 4. Lembra que eu falei para vocês que tudo isso aqui é 24? Eu tirei 6 desse triângulo, tiramos mais 6 desse, tiramos mais 6. Isso aqui, tudo que eu estou riscando, a área dele é 9. Ou seja, se você compara o triângulo grande com 9, o triângulo pequeno vai ser comparado com 4. Esse 9 que está aqui não é esse mesmo 9 daqui de cima, ele é o quadrado desse número aqui, ó. Então, basicamente é isso. Se o triângulo grande tiver área de 9, o triângulo pequeno vai ter área de 4. Como ele tem área 9, o pequeno vai ser 4. Então, a gente arremata, né? O triângulo pequeno vale 4, o triângulo grande vale 9. Mas isso não é a resposta. Por quê? Ele não quer a área dos triângulos, pessoal, ele quer essa aqui só. Agora pensem comigo, se o triângulo grande vale 9 e o pequeno vale 4, essa figura que eu acabei de riscar, não é só subtrair 9 de 4? Que vai dar 5. Então, essa área vale 5. O cara fala, professor, dava pra gente dar mais ou menos uma chinelada ali, fazer umas paradinhas. Dava. Não é muito aconselhável, não, mas dava. Dá pra fazer, dá, pode, em Código Canônico, parágrafo 1472, a linha B. Pode. Vamos ter mais. Agora eu quis trazer um com as figurinhas com a circunferência, né? Olha a circunferência, ó. A figura mostra 4 circunferências, todas de comprimento 1 e tangentes nos pontos indicados. Eita peste! Qual é a soma dos comprimentos dos arcos destacados em vermelho? Gente, tem uma continha básica que a gente faz. Se você tem um raio de uma circunferência, o que você faz? Você faz 2π vezes o raio para você saber quanto é a volta dessa circunferência. Só que nesse caso, ele não diz qual é o raio. Ele falou qual é a volta, o comprimento. Isso aqui tudo, quando você der uma volta nesse círculo, vai dar 1. O cara fala, professor, eles não são 4 círculos completos. Posso dar uma bicuda? Pode, seu safadinho. Mas ainda assim, a gente tem que ir com cuidado. O que nós podemos fazer nessa figura? Então, ó, eu completaria colocando círculos, o centro deles. Vocês estão vendo que todas essas medidas aqui, eu não sei quanto vale o raio. A gente poderia achar o raio, né? Poderia achar o raio. Todas essas medidas são iguais a 2 vezes o raio. Pensa comigo. Cada um desses aqui é o raio dessa circunferência. Aqui é o raio, aqui é o raio, aqui é o raio. Tá vendo? Todos eles são raios. Tudo bem até aí? Você pode também fazer essas duas diagonais. Vocês estão vendo que isso aqui deu um losango ou talvez um paralelogramo. Na prática, as medidas que a gente tem são essas. Eu só tenho R e eu sei que dar uma volta completa na circunferência vale 1. Então, olha que legal aqui. O que a gente faz? Vamos estruturar essa paradinha. Isso aqui é R, certo? Agora eu chamei de R pequenininho. Esse aqui é 2R. Vocês estão vendo esse triângulo aqui? Olha que triângulo bonito, lindo. A gente pode fazer um comparativo com esse triângulo aqui para a gente saber o ângulo que está envolvido. De novo, ó, vou aumentar ele, ó, tá ficando bonitão, grandão. Pensa comigo, isso aqui é R, isso aqui é 2R. Gente, nós já fizemos isso aqui num outro vídeo. Tem um conceito muito legal da trigonometria que nós chamamos de seno de um ângulo. O que diz a regra? Que o seno de um ângulo, quando você tem o seno de um ângulo, vou escrever aqui ó, na tela, ó, o seno de um ângulo, ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa.
Aqui eu garanto para vocês que é um ângulo bonito de 90 graus. Já vai aparecer no desenho. Aqui, se eu chamar esse ângulo de alfa, o seno de alfa vai ser o cateto oposto, que é aquele cara que está de frente para o crime, dividido pela hipotenusa, que é o maior lado. Então, gente, olha que legal isso aqui. Nós vamos aproveitar isso para saber o ângulo. Tem gente que batendo o olho nessa parada, ele já sabe qual é o ângulo, não sabe? Mas tudo bem, para aqueles que são, né, os infiéis, vamos fazer oficialmente, ó, tá? O ângulo de 90 graus, pode chamar isso aqui de beta. Você vai dizer então que o seno é o cateto oposto, que é o R dividido por 2R. Esse seno vai ser meio, exatamente esse mesmo aqui a gente usou no outro vídeo. Qual é o ângulo que o seno dele dá 1 sobre 2? É o ângulo de 30 graus. Então, gente, esse valor de alfa aqui, ó, ele vale 30 graus. Ó. Aqui vale 30 graus. Então, pensa comigo. Aqui é 30 graus, aqui é 30 graus, aqui 30 graus e aqui 30 graus. Beleza? Esse aqui de cima, esse aqui, ó, é o beta. Ele vai ser esse ângulo aqui, é beta. Como a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180, se aqui é 90, aqui é 30, aqui tem que dar 60. Porque 90 mais 30 dá 120. Para 180, 60. Agora sim a gente tem condição de saber quanto vale essa proporção. Ó. Aqui é 60 e 60, aqui é 60 e 60. Agora vamos lá, porque aí já nós vamos fazer uma proporção aqui. Ó. Olha só que legal. Já sabemos então que tudo isso aqui, esses dois juntos, dá 60. 60 com 60 dá 120. Se você pensar que a circunferência que eu tenho aqui, ó, ao todo eu tenho 360 graus, 60 graus é a sexta parte, certo? A sexta parte. Só que aqui eu não tenho círculo, ó, porque ele quer só as linhas vermelhas, gente. Isso aqui não vale. Esse aqui não tem círculo. Ou seja, se um pedacinho que vale 60, eu tenho aqui 300 graus para completar a circunferência. Ou seja, eu tenho 5 partes aqui. Então, esse pedaço, esse, que é o que eu preciso, e ele vai se repetir aqui, ele vale 5/6 do comprimento da circunferência. Tá bom? Nesse outro ângulo aqui, ó, esse junto com esse, eles são iguais, tá bom? Pensa comigo, ó, 120. A circunferência toda, você dá uma volta nisso aqui, tem 360. Concordam que sobra 240? Então, aqui, ó, 120, 240 dá 360. Vocês estão vendo que esse pedacinho aqui, ó, o 240, do jeito que ele está aqui e aqui, ele é 2/3 da volta completa. Como é que eu sei isso, gente? Você vai dividir 240 por 60, ou você divide ele em 3 lugares, ó. 120, aqui 120, aqui 120. Ou seja, 240 dá 2 partes e 120 das 3. Então, aqui, essa medida, essa aqui de cima, corresponde a 2/3 do comprimento. Essa daqui corresponde a 5/6 do comprimento. Aqui é 2/3 e aqui é 5/6. Quando a gente juntar todas essas frações, aí eu vou apagar porque eu vou fazer bem bonitinho agora para vocês. Vou apagar tudinho aqui, ó. Vamos fazer bonito. 5/6 mais 5/6 mais 2/3 mais 2/3. Por que eu não estou completando a multiplicação? Porque é 1. 5/6 de 1 é 5/6. 2/3 de 1 é 2/3. E por aí vai. Quando você soma isso aqui tudo, ó, tira o mínimo. Para quem não lembra de tirar o mínimo, gente, pelo amor de Deus, vem aqui, ó. 6 divide por 6 dá 1 vezes 5, 5. 6 por 6 dá 1, agora aqui, né? Poxa, 6 por 6 dá 1 vezes 5. 6 por 3 dá 2, vezes 2 dá 4. E 6 por 3 dá 2, vezes 2 dá 4. Eu tenho aqui, ó, lá em cima, ó, bonitinho. Eu tenho 5 e 5, 10, 18 dividido por 6, que dá 3. Ou seja, 3.
é como se ele juntasse 3 voltas de uma circunferência. Aí o cara fala, professor, se eu tivesse visto esse negócio aí, ó, eu completava. Tem lógica, você pode fazer isso. Ó. Lembra que isso aqui tudo dá 240? Se eu fechar aqui, ó, se eu dividir em 2, esse 120 já cobre essa circunferência, tá vendo? Ó? E os outros 120, se eu cortar no meio, vai dar 60 mais 60. Não é legal? O cara, professor, você faz essa contona toda para depois mostrar esse raciocínio? Infelizmente é isso. Se você tivesse visto antes, você podia completar isso. Tá? Mas vale a pena a gente descobrir esses valores, os 60 e os 120, para poder responder. Tem mais um para fechar. Bom. Olha esse último aqui, então. Ó. Na figura ABCD, um quadrado de lado 1 e os arcos BD e AC têm centros A e B, respectivamente. Os círculos tangenciam esses arcos e um lado do quadrado, como indicado. Eita, lá vai, né? Os dois círculos, eles pegam um lado do quadrado e esses arcos, tá bom? Qual é a razão entre os raios do círculo maior e do círculo menor? Então, gente, vamos escrever as coisas aqui, ó. O raio do círculo menor está aqui e o raio do círculo maior está aqui. De cara, você não vai ter muita coisa para construir aqui. O que eu vou fazer, então? Eu vou completar essa reta aqui, ó. Esse pedaço é R, certo? O outro lá que apareceu lá no cantinho é um R'inho também. E eu tenho esse pedaço aqui que eu vou chamar de X. Vocês concordam que quando eu somar esses dois R's aí, 2 R'ão, mais 2 R'inho, mais X, tem que dar 1? Porque o que eu fiz aqui? Ó, eu só completei, eu botei um R a mais aqui, eu botei um Rzinho a mais aqui, e esse pedaço que eu não sei quanto é, eu chamei de X. Cara, aqui vai ser sofrido, vamos ter que inventar equações para esse troço, não vai ter muita boca não. Tá bom? Agora, se eu completar, vocês estão vendo? Tem um triângulo aqui, ó. Esse é raio 1, e lá em cima tem um R, para poder completar um triângulo. Repare direitinho essas medidas aqui, ó. Até aqui, lembra que ó, é um círculo, né? Então, o raio 1 que saiu daqui, ele vem para cá, só até aqui. Agora, nesse lugar aqui, nós precisamos completar com R para fechar exatamente nesse pontinho aqui. Tá vendo? Ó? Aqui não tem, tá? Essa parte não tem, é só até esse pontinho aqui. Notaram que isso aqui forma um triângulo? Aqui eu tenho R, X, R'ão, R'ão. Aqui eu tenho 1 mais R'inho. E aqui eu tenho exatamente meio, que é a metade do lado desse quadrado. Vai aparecer bonitinho agora as coisas aqui. Ó. Esse triângulo que eu quero que vocês notem. Ó. Tá? Tem essa medida, essa, e esse aqui vale meio. Se eu usar Pitágoras aqui, eu vou dizer que a hipotenusa ao quadrado, quem que é a hipotenusa ao quadrado, gente? É o R, é isso aqui, ó, R mais 1. Nós vamos elevar a hipotenusa ao quadrado. Aí eu venho esse lado aqui, ó, olhe para cá, bem direitinho aqui, ó, vai aparecer aqui. É R'ão mais R'ão de novo, mais X mais R'inho. Eita! Tá? Vai ficar aqui, ó, R mais X mais 2R ao quadrado. E aqui embaixo só sobrou meio. Você pega esse meio e eleva ao quadrado. O cara dá aquele suador, professor, e agora lascou, o que eu faço? Cara, vai mandando bala nesse troço aqui. Mas um negócio que atrapalha um pouquinho nossa vida é o X. Então, recapitulando aqui direitinho, para você entender a parada, não se perde não. Ó. O R'inho está aqui. O X ele vale 1 menos esse. O 1 ele continuou aqui. O 2R morreu com menos 2R, e o menos 2R'inho com R, menos 2 com 1, vai dar menos 1. Tá? Só para explicar como é que chegou nesse lugar. Agora a gente faz aquele desenvolvimento, ó, o quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vai fazendo para ver a bagaceira. Ó. Olha como ficou legal aqui. Ó. Esse é um produto notável, tá, gente? É o famoso trinômio quadrado perfeito. Ó. Você faz o quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro termo,
2 vezes 1 vezes R, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E você deixa só o menos no meio aqui, para contar a história. E esse 1/4 que ficou aqui, bonito. De cara, você já mata o R ao quadrado com outro R ao quadrado, que está do outro lado. Você pode também matar o 1 com o 1 que está do outro lado. E quando você jogar esse 2R negativo para cá, ele vai passar somando, ou seja, 2R com mais 2R vai dar 4R, é igual a 1/4. O R então é igual a 1/16. Ele quer achar, ao final das contas, a razão entre os lados do círculo maior e os raios, né? E do círculo menor. Então, ó, já descobrimos o raio do círculo menor. Vamos deixar aquele aqui guardado, porque nós vamos ter que ir para uma outra construção para poder achar o raio do círculo maior. Mas vamos lá, devagar, tá acabando. Olhem para esse triângulo que vai se formar aqui, ó. Essa medida aqui é 1. Sabemos que é 1. Esse tamanho é R, ó. Tudo isso aqui é R, até aqui só, tá? Então, a gente pode construir um triângulo aqui, ó. Isso aqui não é meio? Não é metade exatamente do quadrado? Aqui é R. Esse pedacinho que vocês estão vendo aqui é que eu queria que ficasse legal, ó. Porque esse triângulo, se eu usar Pitágoras aqui, a gente acha o R. R grandão. Ele não precisa de mais nada, ó. Como é que a gente faz, então? A gente vai fazer, ó, 1 menos R. Tá vendo? Por que que esse tamanho aqui é 1 menos R, pessoal? Porque o 1 é a medida daqui até aqui. E o R é esse, ó. Então, se você pegar o 1 e tirar o R, vai dar essa medida aqui, ó. Então, ela é 1 menos R. Beleza? Isso é igual, ó. Isso é a hipotenusa do triângulo, certo? É o maior lado. Aí vai ser R ao quadrado mais meio ao quadrado. Pronto, olha que legal. De novo, você faz o quadrado do primeiro. 2 vezes 1 vezes R dá 2R. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando você fizer isso aqui, eleva ao quadrado meio, eleva 1, depois eleva 2 ao quadrado, vai dar 1/4. Vocês estão vendo que o R2 vai morrer? O 2R vai ficar aqui sozinho e eu vou jogar esse 1 para o outro lado. Olha que legal. Vai ficar 1/4 menos 1. Aqui vocês podem tirar o mínimo, ou você faz aquele macetinho que eu ensinei, ó. 4 vezes 1, 4. Vai dar menos 4, na verdade, né? Menos 4 mais 1 não vai dar menos 3? Ó, é menos 4 mais 1. Então, vai dar menos 3. Olha que legal. Só de ver dois valores negativos nos dois lugares, eu já cortaria isso aqui. E esse 2 que está multiplicando passaria dividindo, ou seja, R dividido por 8. Então a conta, como 3 eu não mexi nele, o raio grande vai ser 3/8. Agora sim, ó, demorou, mas a gente encerra a parada. Se eu quero comparar os dois raios, a razão eu vou dividir um pelo outro. Faz do jeito que está escrito ali, ó. A razão é o do maior pelo do menor. Então, do maior, quem que é o raio do maior? 3/8, que a chama agora, bonito, lindo, tá cantinho aqui. E o raio do menor é 1/16. Quando você divide isso aqui, gente, ó, eu até fiz aqui, porque a galera sempre pergunta, professor, aquele passo lá, o que que houve? Divisão de fração. Repete a fração de cima e inverte a de baixo multiplicando. Aqui, ó, eu já costumo fazer assim, ó. Dá para dividir por 8 que dá 1, dá para dividir por 8 que dá 2. Então, ficou aqui 2 vezes 3, que é 6. Ou seja, a razão entre os raios do círculo maior e do menor é 6. Então, gente, eu queria fazer essa de circunferência para fechar esse vídeo. A variação dos exercícios é muito grande, não tem como a gente prever tudo. Mas quanto mais vocês fizerem, mais fera vocês vão ficar na parada, eu tenho certeza. Então, com isso, nós encerramos esse vídeo, o vídeo a parte 2 de geometria. Usei alguns círculos aí para fechar a história. Não tem como fazer muito, né? A gente gastaria muito tempo, mas vale a pena dar uns nortes para vocês de algumas situações que a gente pode usar. Então, o Teorema de Pitágoras apareceu, semelhança de triângulos,
a área do círculo, a área de quadrado, de retângulo, tudo isso está aí junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima!